Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Sou Vanderlei Davi, da Rede Municipal de Ensino, e teremos aulas de Geografia do Brasil. O tema de nossa aula é a formação do território brasileiro e a construção dos diversos espaços geográficos no Brasil. Você já se perguntou por que o território brasileiro tem dimensões continentais? O território brasileiro sempre foi um dos maiores do mundo? Ou em outras épocas existiu a apropriação desse território pelos brasileiros? Por que a população brasileira é tão mal distribuída no território nacional? Ou seja, existe uma distribuição irregular da população no território. Como se deu a grande miscigenação cultural do povo brasileiro? Essa mistura cultural importante para identificar, ou importante para a identificação do povo brasileiro. O que foi o mercantilismo? E o que é atual o capitalismo industrial? A sociedade de consumo. De que maneira os espaços geográficos brasileiros foram construídos desde o período colonial? Nesse período de tempo de aproximadamente 520 anos. E o lugar geográfico, aonde você tem as suas relações, o seu espaço de vivência, a sua cultura, o seu modo de vida, é resultado ou não da formação do território e da construção do espaço geográfico brasileiro? Em que a formação do espaço geográfico brasileiro influi na sua vida cotidiana e da sua família e na sociedade onde você está inserido. Você já conhece o planisfério, foi objeto de estudo do seu 6º ano. Vamos agora apresentar o Brasil em relação aos outros países do mundo. Assim, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Em extensão territorial, o Brasil tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Seu território é menor do que a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos. Ou seja, ocupa a 5ª posição de extensão territorial. No continente americano, nosso país ocupa o 3º território. É menor do que Canadá e os Estados Unidos. O subcontinente da América do Sul é a extensão territorial maior e faz divisa ou fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e o Chile. Mas não foi sempre assim. O Brasil, o território nacional, é resultado de um processo histórico de ocupação do território durante o período, ou período temporal histórico dos últimos 5 séculos. A partir de 1500, o território brasileiro passou a ser ocupado por povos da Europa Ocidental, em que passou a ser produzido um novo espaço geográfico. No século XVI, no início da colonização, os portugueses estabeleceram-se na faixa litorânea, explorando o pau-brasil da Mata Atlântica. Introduziram o cultivo da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, o cultivo do tabaco e a criação do gado. Prestem atenção. O início da colonização se deu na faixa litorânea, aonde os 30 primeiros anos da chegada dos portugueses foi considerado período pré-colonial, ou seja, não surtiu grande interesse devido à exploração de outras regiões do mundo que abasteciam as regiões metropolitanas da Europa Ocidental, certo? Passado o período colonial,
a exploração do pau-brasil foi a primeira exploração, primeira atividade econômica e, sucessivamente, ou ao longo de alguns anos, houve uma ocupação do território e uma ocupação de um espaço geográfico em que, anteriormente, era indígena e passa a ser produzido um espaço geográfico dito espaço geográfico brasileiro não indígena, visto a atuação dos povos europeus ocidentais, principalmente os portugueses, na área litorânea do Brasil. As atividades econômicas estão diretamente ligadas na produção do espaço geográfico. Os portugueses, então, com o intuito de manter o poder dos reis absolutistas e baseado na prática do mercantilismo, introduziram na faixa litorânea brasileira o cultivo da cana-de-açúcar, ou seja, a plantação da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, ou seja, a transformação da garapa da cana-de-açúcar em açúcar ou pasta de açúcar a ser exportado. O cultivo do tabaco na região litorânea, de grande interesse na Europa Ocidental da época, e foi introduzido a criação de gado, no sentido de usar a força animal nos engenhos de cana-de-açúcar e fornecer alimento para as áreas dos antigos engenhos de cana-de-açúcar. Isso no século XVI. É interessante você entender que o conteúdo das aulas de geografia estão no seu livro didático. Procura no seu livro didático, retire suas dúvidas. Caso as dúvidas ainda persistam, procure o seu professor de geografia em sua escola, que com certeza todas as dúvidas serão sanadas. Perceba, o processo de ocupação do espaço geográfico no litoral brasileiro no século XVI, período que vai de 1500 a 1600, foi utilizado um sistema já utilizado em outras regiões do mundo, chamado sistema de plantation. Traduzido para o português, seria um sistema de plantação e de produção de produtos a serem exportados para a Europa Ocidental. O sistema de plantation se caracteriza por 4 fatores básicos. Primeiro, o latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra onde era executada a plantação agrícola, do produto agrícola em que era voltado para a exportação para a Europa. A monocultura, ou seja, a plantação de um produto principal voltado para a produção e exportação. Ou seja, na monocultura existe um produto principal. Isso não exclui a ideia de que vários outros produtos eram cultivados para manter a alimentação daquela sociedade nascente, produzindo um espaço geográfico de produção agrícola e ruralizada. A mão de obra escrava. Característica básica de plantation seria a exploração da mão de obra escrava. A vil atitude da escravidão por parte dos europeus também contribuía para o comércio, ou seja, o escravo era produto de compra e venda e de lucro comercial. O escravo, então, foi utilizado para aumentar a lucratividade da produção açucareira. A mão de obra escrava no Brasil se caracteriza pelo tráfico negreiro que aconteceu da costa leste de regiões africanas e trazidas para o litoral brasileiro para trabalhar forçosamente nas lavouras de cana-de-açúcar. E principalmente devido ao mercantilismo, a exportação do produto no sentido da colônia, Brasil, em direção à metrópole portuguesa. Isso para manter e enriquecer a coroa, né, de um sistema de governo absolutista.
Então, observe, no século XVI, a costa brasileira apresentou atividades importantes, mas sempre considerando que as áreas ou núcleos urbanos que se apresentavam na época eram voltadas para a exportação do produto produzido nas grandes propriedades rurais, chamadas engenhos de cana-de-açúcar. Então, observe, a área de ocorrência do pau-brasil a cana-de-açúcar introduzidas em região do Nordeste, próximo às capitanias hereditárias de Pernambuco, no litoral, onde hoje é território do estado da Bahia, e nas regiões onde hoje é o sudeste brasileiro, posto da costa paulista, ou do estado de São Paulo. A introdução do tabaco e da atividade criatória, principalmente o gado bovino. No século XVI, os colonizadores organizavam expedições oficiais, conhecidas como entradas. A finalidade e o propósito de descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar indígenas. Importante notar que as entradas tinham o objetivo principal da busca do ouro e de pedras preciosas, porque a base do mercantilismo comercial, que é resultado do antigo período medieval, era principalmente o acúmulo de metal. Por isso, o metalismo está conciso ou está incíntrico ao mercantilismo comercial da época. O escravo, ou escravizar indígenas, tornaria a mão de obra escrava menos necessária. Então, a utilização da mão de obra do negro e tanto do indígena nativo brasileiro foi utilizado nesse período de ocupação e de construção do espaço geográfico brasileiro no litoral brasileiro até final do século XVI. As entradas partiam de Porto Seguro, no atual estado da Bahia, e das imediações de Salvador, levando o povoamento do território para o interior. Se liga no conceito. O que é mercantilismo? E o que é capitalismo comercial? Presta atenção, se você anotar, fica melhor. Melhor até para você depois pesquisar no seu livro didático e, porventura, tirar alguma dúvida com o seu professor de História ou Geografia. Mercantilismo é o conjunto de princípios que ocorreu na economia, que orientou a economia do século XVI, principalmente a Europa. Se estendeu entre o século XV e XVIII, ou seja, o mercantilismo comercial foi estendido por praticamente 300 anos, no sentido de que orientou todo o comércio mundial, ou seja, a movimentação de mercadorias e produtos entre as metrópoles da Europa Ocidental e as colônias exploradas na América, na África e parte da Oceania. Segundo o qual a riqueza de um Estado ou país, sempre com um sistema absolutista de governo, se faz pelo acúmulo de metais preciosos por meio do desenvolvimento do comércio. Ou seja, a busca do metal precioso na região litorânea brasileira e adentrando e aumentando o espaço territorial brasileiro por ocupações em busca do metal, das pedras preciosas e principalmente do ouro, ela ocorria devido à necessidade de abastecer os países europeus, principalmente os países, no caso do Brasil, da Península Ibérica, Portugal.
os produtos para outros países de exportação e pela política protecionista. O que é esse negócio de política protecionista? Veja, existia uma preocupação por parte de Portugal em acumular os lucros, principalmente de pedras preciosas. Então, a coroa portuguesa protegia a economia de Portugal, taxando produtos vindos importados de outros países. Ou seja, impedia a concorrência de produtos importados dentro do território de Portugal. Então, característica fundamental de mercantilismo é protecionismo econômico e a busca de materiais preciosos, ouro. O protecionismo estabelecia um sistema de taxa para produtos importados, cujo objetivo era de proteger e estimular a produção do comércio nacional, no caso, Portugal. Concluindo, no século XVI, o território que viria a ser chamado de Brasil foi conquistado pelos portugueses e incorporado ao comércio mundial da época, ou seja, a prática do mercantilismo, durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Os interesses de Portugal era a ocupação do território, ou teve como consequência e orientaram a ocupação do território, produzindo então espaços geográficos com a ocupação já dos luso-brasileiros, indígena e o europeu de origem no território, e a construção inicial do espaço geográfico no Brasil se deu, até o século XVI, exclusivamente na faixa litorânea e com algumas pequenas incursões para o interior do nosso território. Os conquistadores portugueses se associavam ao Reino de Portugal, procuraram explorar produtos que lhes dessem lucros por meio do comércio, de acordo com os princípios mercantilistas da época. Então, observe, já no século XVII, na representação que você está vendo, a gente nota que os principais produtos no século XVII seria a área de ocorrência do pau-brasil, que vinha sendo já explorada desde o século XVI, a cana-de-açúcar, pontuando em algumas regiões devido à necessidade da exportação. Então, vão aparecer aqui espaços já urbanizados, ou seja, pequenas vilas, que nas épocas adiante vão se tornar grandes cidades brasileiras na costa do Nordeste e na costa do Sudeste brasileiro. A pecuária, o tabaco e já introduzindo a mineração, aonde nós vamos chamar de região aurífera ou região da mineração brasileira. Ao mesmo tempo em que era implantado as atividades econômicas no litoral brasileiro, o bandeirantismo, ou a prática do bandeirantismo, fez com que aumentasse a área de atuação e aí expandindo para o interior do Brasil e construindo, então, espaços geográficos ainda não existentes. Ao mesmo tempo que ocorria a implantação das atividades econômicas citadas, expedições armadas de colônios indígenas já catequizados pelos jesuítas, integrados aos conquistadores, conhecidas como bandeiras, partiam da vida de São Paulo, no Sudeste brasileiro, em direção ao interior do território. Existiram, então, dois tipos de bandeirantismo. O bandeirantismo apresador, ou sertanismo apresador, objetivava ou tinha como propósito aprisionar indígenas e vendê-los como escravos. No bandeirantismo minerador, também chamado de sertanismo minerador, a procura do ouro e de pedras preciosas. Ou seja, à medida que os bandeirantes faziam as suas incursões para o interior do território,
o espaço geográfico brasileiro foi sendo produzido e, assim, aumentando o espaço de exploração da coroa portuguesa em relação à colônia Brasil. Também existiu o bandeirantismo de contrato, que ocorriam por contratações dos capitães do mato, os donatários partiam de Salvador, Olinda e Recife para combater e submeter à escravidão os indígenas que se opunham à conquista do interior. Ficou entendido? Vamos de novo. Além do bandeirantismo apresador e o bandeirantismo minerador, o terceiro tipo de bandeirantismo é chamado de bandeirantismo de contrato. Os donatários contratavam, então, pessoas chamadas capitães do mato para adentrar o território, partindo do Nordeste brasileiro, onde praticamente hoje são Salvador, Olinda e Recife, para combater ou impedir que indígenas que não queriam se submeter à escravidão e, ao mesmo tempo, a conquista do interior, além de ter a missão de capturar negros escravizados, que tinham fugido das plantações de cana-de-açúcar, e o terceiro objetivo, destruir as áreas chamadas quilombos. Quilombos são povoações de escravos fugidos. Prestem atenção, aqui a gente tem uma representação do maior quilombo, chamado Quilombo dos Palmares, e aqui a fotografia do grande rei Zumbi, o líder e guerreiro, o rei Zumbi, guerreiro, líder do Quilombo dos Palmares. Pessoal, falando ainda de bandeirantismo, observe a representação cartográfica. Detalhe, uma representação cartográfica tem que ter o período a que se refere e tem que ter o título. Então, veja, Brasil, Economia e Construção do Espaço Geográfico no século XVII. Ou seja, o período da história do Brasil compreendido entre 1601 e 1700, certo? Então, queridos alunos, fica simples assim. Os três tipos de bandeirantismo, de contrato, minerador e o bandeirantismo apresador, certo? Contribuiu para que houvesse a inclusão além do Tratado de Tordesilhas, expandindo então o território brasileiro e a criação de outros espaços geográficos ainda não existentes no território. A economia e a construção do espaço geográfico no século XVIII. Aqui a gente já vai perceber que existe uma grande incursão na região do curso do rio Amazonas, ou seja, vai existir uma entrada em direção oeste do território nacional devido à busca das drogas do sertão. O litoral brasileiro, na sua maior parte, a produção de cana-de-açúcar, a pecuária já introduzida nas regiões do interior. Detalhe, interior é o mesmo que sertão. Então, grava assim, para você entender. Sertão são áreas não ocupadas no interior do território brasileiro. E litoral, a área banhada ou a área na costa atlântica brasileira. No século XIX já existe uma grande expansão e a criação de espaços geográficos já em que praticamente assume a configuração que o território brasileiro tem hoje. A introdução da borracha na região amazônica, de maneira a ser explorada de forma artesanal. O café, que foi desenvolvido na região
do Sudeste, onde hoje é o Sudeste brasileiro, no Vale do Rio Paraíba do Sul, usando em partes mão de obra escrava, em outras partes utilizando já o imigrante, principalmente o imigrante italiano, que vai dar um desenvolvimento já urbano para a comercialização do café. O algodão em pluma, arbóreo, o tabaco, a mineração e a pecuária. O importante é você notar que a construção do espaço geográfico já no século XIX introduz no Brasil áreas que vai propiciar o desenvolvimento da indústria e a transposição do capitalismo comercial para já um capitalismo industrial que resulta na sociedade de consumo. Vamos então concluir. O Brasil assume hoje um território de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Para ser mais exato, 8.511.965 quilômetros quadrados. Esse é o território nacional, ou seja, o território em que o povo brasileiro executa sua soberania. O Brasil pertence aos brasileiros. A configuração atual do Brasil apresenta a sua subdivisão em unidades da federação. São 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal, compondo assim as diversas regiões brasileiras que, em próximas aulas de geografia, você vai estudar. No século XIX, houve, então, atividades econômicas que favoreceram uma construção do espaço muito parecida e muito próximo do que nós entendemos do território nacional e dos espaços geográficos brasileiros atuais. Veja, algumas atividades são fundamentais para essa nova construção e reconstrução do espaço geográfico. Nesse sentido, as atividades que podem ser enumeradas são o cultivo do café na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, se estendendo para a região oeste de São Paulo e até o norte do Paraná. A atividade cacaueira no recôncavo baiano, devido ao interesse do cacau no mercado exterior europeu, a introdução já, final do século XIX, início do século XX, da urbanização, a mecanização e instalação de polos devido ao desenvolvimento da mecanização, o desenvolvimento das ferrovias, interiorizando cada vez mais as populações. A industrialização na região sudeste brasileira vai acontecer em consequência do desenvolvimento do café. O café passou a não ser interessante no mercado internacional devido à crise de 1929 e a partir de 1930 já se instalou no litoral paulista e carioca indústrias de base que vão favorecer a industrialização. Ou seja, existe então uma concentração populacional muito mais no sudeste brasileiro, onde hoje nós temos os maiores polos industriais do nosso país. Essa indústria então vai se descentralizar para outras regiões brasileiras e a gente tem entre o Nordeste, o Sul e o Sudeste a maior quantidade de indústrias, tanto de indústria de bens de produção como indústria de base e principalmente indústrias de bens de consumo. Então, pessoal, vamos fazer a nossa revisãozinha para ver se ficou bonitinho, direitinho, de maneira que você entenda. Lembrando que você deve consultar esse conteúdo no seu livro didático, lá da sua escola, e tirar dúvidas com o seu professor de geografia, caso ela ocorra. Não deixe de estudar, certo? Então, revisando rapidinho. O território brasileiro
atualmente possui grande extensão territorial. Devido à sua extensa área, é considerado um país continental. Nosso país é o quinto maior do mundo e a população brasileira está irregularmente distribuída devido à herança histórica de ocupação e de formação dos diversos espaços geográficos. Os principais acontecimentos que contribuíram para o processo do povoamento do Brasil foram, no século XVI, a ocupação populacional do litoral, o cultivo e a produção da agroindústria do açúcar. No século XVII e XVIII, conhecido como período aurífero, a produção pastoril, do gado bovino, e a descoberta de ouro e diamante nas regiões de Minas Gerais. No século XIX, a cafeicultura que se estendeu pelo Vale do Rio Paraíba do Sul, de mão de obra escrava, e Oeste Paulista, de mão de obra de trabalho acelerado da imigração favorecida pela imigração que foi financiada pelo governo brasileiro. Concentração urbana e rural nas regiões sudeste brasileiras. A cafeicultura, onde hoje a região sudeste do Brasil foi elemento fundamental para o processo de industrialização, no final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Grande miscigenação, o capitalismo industrial trouxe grandes transformações no espaço geográfico. Grande desenvolvimento da urbanização, ou seja, concentração populacional em áreas urbanas, a partir da década de 1950, a mecanização do campo, a substituição da mão de obra trabalhadora e aí grandes fluxos migratórios para as regiões urbanas brasileiras, se concentrando principalmente nas áreas litorâneas e, por consequente, a sociedade de consumo, a estrutura econômica que você conhece atualmente. Olha só, pessoal, você não deve esquecer de acessar as atividades propostas na plataforma da Escola em Casa. A aula está acabando, me senti honrado em participar da aula com vocês. Espero que vocês tirem suas dúvidas com os seus professores e a gente se vê o mais breve possível. Adorei, foi massa. Valeu, fui!